repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos neste dia. Iniciamos o tempo comum. Domingo passado, segundo domingo do tempo comum, marca esse início. Não temos o primeiro domingo? Não. O primeiro domingo do tempo comum é sempre substituído pela festa do batismo do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco e com a vossa família. Tempo comum, tempo de seguimento do Senhor. Tempo de estar junto com o Senhor. Tempo de ouvir a voz desse Mestre que chama, de decidir-se por Ele. Esse é o tempo em que vivemos. Tempo de darmos os passos contínuos e claros. Tempo comum é para vivermos a nossa fé, não com uma intensidade menor, mas vivermos a nossa fé com mais decisão e mais coragem. Esse terceiro domingo é um domingo do chamado de Deus. E não é um chamado só a seguir. Existe nesse chamado algo maior. Começamos com o texto de Jonas, capítulo 3, versículos de 1 a 5 e o versículo 10. O que é interessante no texto de Jonas? O povo volta do exílio, o povo de Israel sempre um pouco misturado com outros povos, com outras realidades, agora começa a se fechar num único povo. Jonas, o texto de Jonas, já começa a se aproximar muito da realidade que Jesus irá apresentar no seu tempo. Um povo judeu sectário, que não deseja se misturar com outros povos, que não anuncia o projeto de Deus a esses outros povos, um povo que se fecha em si. E aí surge esse texto. Jonas não é possivelmente um profeta que existiu, mas Jonas é um texto para ensinar e chamar judeus e também a nós cristãos nesse caminho da missão, de ter a coragem de ir em todos os lugares. Jonas é chamado por Deus e vai, e prega em Nínive, e os ninivitas se convertem. A cidade deveria ser percorrida em 3 dias, Jonas percorre em um só e anuncia. Anuncia o quê? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então é preciso converter-se. Se pegarmos toda a história, que não é o motivo dessa liturgia de hoje, poderíamos aí discutir a aceitação ou não de Jonas. Mas aqui o centro dos textos está. Deus chama Jonas. Jonas dá a sua resposta e essa resposta é acompanhada por uma decisão de conversão e de voltar-se a Deus. Primeiro, precisamos ter essa consciência, é Deus quem nos chama. Não somos nós que respondemos ao projeto de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. Deus quer e sempre quis contar conosco. Ele espera de cada um de nós para sermos sinais dele no meio do mundo. Deus chama o Jonas para anunciar num outro povo estrangeiro. E Jonas vai. Anuncia e a conversão acontece. E muito se dizia nas formações que já fiz sobre missão que a graça de Deus acompanha o missionário. Não só por causa da obra a ser feita, mas também pela bonita resposta que o missionário dá ao projeto de Deus. Toda vez que a gente responde sim ao projeto de Deus, a graça de Deus acompanha essa resposta. Quando você diz sim para o matrimônio, a graça de Deus te acompanha, sim para um sacerdócio, para uma vida consagrada, para um serviço de catequista, de ministro, de evangelização. A graça de Deus te acompanha e te dá sustentação
para que essa sua resposta continue firme e decidida. Da mesma forma acontece no evangelho de hoje. Evangelho tirado do capítulo 1 de Marcos, versículos 14 a 20. Jesus passa chamando. Jesus passa anunciando o reino. João Batista já fora preso e o ministério de Jesus inicia. E ele inicia anunciando o evangelho de Deus, a boa nova, boa notícia que Deus vem nos trazer. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o anúncio de Jesus é um anúncio muito simples. Às vezes nós nos preocupamos com grandes eloquências, com discursos suntuosos. Nos esquecemos que é simples. O tempo já se abrevia, o reino de Deus já está aí. É preciso converter-se. É preciso tomar a decisão da mudança. Mas eu só tomo a decisão da mudança porque eu tomo consciência que o tempo é de Deus. E esse tempo se faz breve. E eu preciso voltar o meu coração para Ele. Eu preciso descobrir esse Senhor que vem. Qualquer tempo é breve diante da eternidade, não nos esqueçamos disso. Mas sem discutir o tempo ou não, o anúncio de Jesus também precisa chegar ao nosso coração. Esse tempo, o tempo do projeto de Deus já chegou. Precisamos caminhar para o seu reino. E só caminhamos para o reino de Deus se convertermos o nosso coração. Se abrirmos o nosso coração a este novo que vem. E Jesus passa. Chama Pedro e André. Depois anda um pouquinho mais, chama Tiago e João. E os 4 respondem imediatamente. Deixam rede, deixam barco, deixam família e vão. Vão por quê? Porque querem se colocar nesse serviço de Deus. Como ouvimos domingo passado, eles são desejosos de descobrir esse Messias. Mesmo ocupando um lugar simples, um trabalho simples, eles trazem no seu coração essa decisão de estar no caminho do Senhor. São de fé, de confiança nesse Deus. E recebem a missão. Vão. Por onde vocês forem, sejam pescadores de homens. Que Jesus vai usar a mesma linguagem deles. Faça o projeto acontecer como pescadores de homens. Seja no mundo um sinal dessa presença. Lance a rede. Lance o projeto. Tenha essa coragem. Não tenha medo. E Paulo aos Coríntios hoje, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 29 a 31. Paulo começa a responder algumas perguntas que os coríntios os faz, né? Geralmente Paulo respondia nas cartas perguntas feitas pela comunidade. E a pergunta gira em torno de que se eu me converto e passo a seguir o Senhor, eu devo me casar ou não? Eu devo, aqueles que estão casados, devo continuar casado ou não? E aí Paulo repete o mesmo mantra que vem no Evangelho e na primeira leitura. O tempo é abreviado. O tempo é curto. Então não gaste a sua vida se preocupando com as coisas que passam. Mas, padre, casamento é sagrado, é dom. Filhos, trabalho, tudo isso é graça de Deus, sim. Mas o que Paulo está dizendo não é para você desprezar o marido, os filhos, a esposa, não. O que Paulo está dizendo é, centre-se no que é fundamental. E isso sim deve ser a sua preocupação. Não as coisas que passam. Não as coisas do mundo, não as realidades do mundo. A sua preocupação tem que ser estar com o Senhor. Buscar este Senhor intensamente. Ouvir esse Senhor, colocar-se no segmento dele, colocar-se com decisão no projeto dele.
Isso sim. Deve ser aquilo que move as nossas vidas. Deve ser aquilo que orienta o nosso caminho. Deve ser aquilo que nos mostra o verdadeiro caminho da vida. O Salmo nos diz isso hoje. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa vontade, vossa verdade, me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente e me conduza. Responder o chamado do Senhor é responder como o refrão desse Salmo 24. Mostrai-me, Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente e me conduza. Nós somos uma igreja a caminho. Nós somos uma igreja que anuncia. Em todos os lugares precisamos ser sinal da presença de Deus, sinal do Evangelho de Deus, sinal do anúncio da Boa Nova. Mas nunca nos esqueçamos. Quem nos chama é o Senhor, quem nos impulsiona é o Senhor, quem nos envia é o Senhor. Esse Deus que está conosco. Que Ele te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Ele te guarde e Ele te proteja. Nesse dia que é o dia do Senhor. Fique com Deus e tenha sempre os seus ouvidos abertos a ouvir esse Senhor que te chama, a coragem de segui-lo e a decisão de converter-se. Deus abençoe. Bom domingo a todos.